A essa altura do campeonato, não tem mais ninguém besta aqui não. Ninguém escapa pra entender que hashtag tá longe de ser bandeira de luta, desgraça. É só uma tática. É claro que vidas negras importam, foram elas que vieram exportadas pra construir esse país aqui, ó, de graça, sendo chamada de macaca. Foi esse o pagamento que recebemos dessa nação, que o nome é Brasil e o sobrenome é farsa. Mas por essa ninguém esperava. Ficar em casa agora é lei, mesmo sem água encanada, sem um tostão no bolso, o playboy ainda vai vir dizer que é curtição de preguiça, né, meu rei? Teu presidente confunde os discursos, trabalhador da periferia quer sair pra trabalhar, mas, meu senhor, estamos diante de uma pandemia parecida com aquelas 10 pragas que tua Bíblia gosta de contar? E ele me pergunta, é tu que vai me sustentar? Por hora esperamos deitadas a renda familiar, que demora uma vida pra chegar, esperando que esse seja um momento de ruptura que a história vem profetizar. E já estão pedindo o impeachment do Bozo? Não sei se eu choro ou se eu choro. Sairia o Bozo, entraria o Mourão. Vamos errar de novo na prática, onde foi que a gente enterrou nossa radicalização. Já estamos vivenciando censuras. O Brasil virou uma república fascista militar. Povo preto, vamos raciocinar. Se não é o nós por nós que tem nos mantido vivos da cultura periférica, a agricultura familiar. Presta atenção nessa nanobiotecnologia e depois tu vem aqui me dizer se esse negócio de vírus e vacina não é golpe para nos robotizar. Mas quem é que luta sem estar presente? E já ceifaram a vida de tanta gente. Gritamos Cláudia presente, João Pedro presente, Ágata presente, Marielle presente. Enquanto eu escrevia essa poesia, Miguel foi morto pela patroa de sua mãe, sinhazinha, racista, negligente. E não vai sobrar nem a cor da minha gente para identificar que essas cenas não são de suspense, é gente da minha gente, é vida real, mas para eles nós nunca nem fomos gente, é surreal, mas nós sabemos que nossos ancestrais, eles vieram foi lá da terra do repente, subindo o morro sem repelente, tomando sol quente na mata, corpo fechado, cabeça rente, se atente. O plano deles era em 100 anos ter exterminado a melanina dos meus precedentes com uma miscigenação que tentou clarear a cor dos meus parentes, e desse solo sagrado ainda vai ressurgir o ponto de ligação. Junto à aldeia, asfalto, quilombo, tá formada a nossa facção. Vai ter magia, feitiço, encantaria cobrando a cabeça desses ladrão. Eu quero meu ouro de volta, eu não tô falando de migalha, eu tô falando de completa, integral e profunda reparação. Fernanda Vieira, para a quarentena poética do Islã das Minas. Mãe, eu tentei ficar quieta como me pediram. Eu silenciei minha presença, tentei não fazer volume nenhum cômodo. Comi sem fazer barulho bem rápido, depois que todos comeram. Brinquei obrigada com o filho de patroa, com filha de patroa. Fiquei em pé, no canto, sem tocar em nada, rezando para ser invisível. Ignorei os olhares de cima a baixo, ignorei as ofensas, ignorei as migalhas, ignorei os brinquedos quebrados. Engolia minhas palavras com medo. Falava tão baixo e tão pouco, e apenas quando necessário. Sorria quando me mandavam coisa mecânica, respondia quando me mandavam palavras poucas. Não contrariar, não responder, não fazer barulho, não mexer, inexistir. Mãe, eu tentei inexistir tantas vezes. Mãe, eu engoli o choro tantas vezes. Mãe, eu imaginava você sentindo minha falta. Mãe, tantas vezes eu não aguentei esperar chegar. Mãe, eu sempre senti teu beijo, mesmo quando estava dormindo. Mãe, eu sinto muito que para cuidar da sua cria, você teve que abrir mão de mim tantas vezes pelos filhos dos outros. Mãe, eu fiquei em dias sem te ver, para ter comida na mesa, para ter uma roupa no corpo. Mãe, eu era mais velha e entendi que casa de patroa era um lugar onde eu não era pessoa e onde você era uma máquina. Onde sua família não existia, onde sua filha não importava, mas você era quase da família. Se eu inexistisse. Fernanda Vieira. A gente está tão acostumado a falar do outro e das dores que eles nos causaram, que o exercício de falar de si em primeira pessoa não existe. Minto, até existe. Mas só se for para falar das coisas boas, da produtividade ou do quanto se é desconstruído. E tudo isso para ser aceito dentro da própria bolha e assim não precisar ter que lidar com a dor de quem não está à sua vista. Só que eu cansei de falar do outro, eu vim falar de mim.
Hoje eu me indaguei quantas vezes já não me disseram que eu fui egoísta. E ao me lembrar, eu ressenti. Daí me fiz chamar a atenção para um pássaro voando, e foi então que enfim eu pude me ouvir dizer que sim, eu sou egoísta. E ao assumir isso, na mesma hora eu repreendi, disse que não era egoísmo, era modo de sobrevivência. Só que essa frase carrega tanta decadência que eu ri da minha própria cara. Me fiz encarar todas as vezes que eu pude fazer pelo outro e escolhi fazer só por mim. Reconheci, egoísmo não tem nada a ver com sobrevivência, se a essência de viver é sobre compartilhar e sentir. Doeu quando me apontaram, mas foi exatamente isso que me fez questionar como eu machuquei quem estava do outro lado. Se colocar em primeiro lugar em certas situações, não tá errado. Mas você já parou para se perguntar se esse lugar já não estava ocupado? Se o espaço que tu fincou e bateu o pé só habita tu e teu querer? Então eu afirmo que sim, eu sou egoísta. E com isso, reverencio tudo que existe dentro numa profundidade que ainda não possui luz. Porque para mim, sabedoria se consiste mesmo em enxergar em como se conduz a própria vida. É conseguir olhar para o lado e se compadecer com a dor do teu semelhante. João Pedro foi morto pela polícia e essa mesma polícia fugiu do seu próprio flagrante. Ah, mas se ele estivesse em casa isso não acontecia. É, mas aconteceu e adivinha? Foi dentro de casa. Você já parou pra se perguntar como deve estar a cabeça das outras crianças que estavam na sala quando ele foi assassinado? Quando o corpo dele foi sequestrado? E tudo isso é autorizado pelo Estado para encobrir as falhas de quem segue matando preto todo dia. Demétrio se foi. Não tem mais cor, não tem mais alegria, não tem close, não tem corre, não tem sorriso para a família dele que está tentando seguir com esse luto da forma que pode. E eu fiz silêncio. Na verdade, o máximo que eu fiz foi postar nas redes sociais a minha indignação. Sendo que, pra mim, militância de internet é o mesmo que ser rico no banco imobiliário. De nada te serve, porque não gera ação, e sem ação não se tem mudança. Então, o que você tem feito para confortar o teu peito de que você também não é uma pessoa egoísta? Além de militância na internet, ao ler todas essas manchetes sobre morte, o que de fato você se sensibiliza? De verdade. Hoje, eu fiz o exercício de me despir do meu ego e da minha vaidade. Então, se você quer que sua realidade mude, eu digo isso em todos os sentidos, assuma que a mudança mora e começa contigo. Tenha humildade para se reconhecer um ser não perfeito. E aí, quem sabe assim, você passa a fazer não só por você, mas também por todos os pretos. Quarentena. Um devaneio, dúvida, indagação passa pela cabeça. Abro o navegador. O que é um presidente? Google, pesquisar. Definição número 1. Indivíduo que dirige os trabalhos numa Assembleia, Congresso, Conselho, Tribunal, etc. Definição número 2. Título oficial do chefe do governo no regime presidencialista. Assim, um presidente. Abro de novo o navegador e qual o presidente do Brasil hoje? Eita, será que ela travou? Qual o presidente do Brasil hoje? Google, pesquisar. Qual o presidente? Error. Qual o presidente? Pesquisar. Error. Loading, error, vírus. Nenhuma resposta. Porque, óbvio, o Brasil não tem presidente hoje. Porque um homem que ri e menospreza da morte de dezenas de milhares de brasileiros não pode ser presidente. São 38.543 mortos. Um morto por minuto. E um homem que camufla, altera e esconde esses dados não pode ser presidente. Um homem que não toma uma medida de contenção da doença e despede 2 ministros da saúde. Um homem que tenta a todo custo enfiar a goela abaixo por motivos financeiros, um remédio que a ciência já vetou, não pode ser presidente. Um homem que autoriza a devastação da maior floresta do mundo enquanto o país desmorona numa pandemia, não pode ser presidente. Um homem que patrocina a milícia, um homem que manipula a Polícia Federal e protege seus filhos com recursos públicos. Um homem
que faz apologia à tortura, à supremacia branca, ao estupro, à violência contra a mulher, à homofobia, não pode ser presidente um homem que ameaça fechar o STF, o Senado, o Congresso, um homem que se elege através de fake news. Não pode ser presidente. Imagina só, Rodrigo Maia. Se eu, que nem magistrada sou, uma poeta, em menos de 3 minutos já dei inúmeros motivos de descumprimento do dever cívico. Por que você não abre uma CPI? Por que você arquiva os diversos pedidos de impeachment? Já está mais do que na hora dessa corte de todo o seu gabinete do mal caírem. Para que, enfim, quando eu perguntar qual o presidente do Brasil hoje, eu tenho uma resposta. Não aponte a minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata, não sou parda, bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara. Sou mulher negra, irmã guerreira de Dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada. Sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala, abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história, que nunca foi contada. Abre alas que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais violentada, silenciada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força. É o meu poder, não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda. Menina preta e pobre, cresci ansiando pelo dia em que minha pele aos poucos começaria a clarear. Deixei de ir à praia, de brincar na rua, usei mangas longas para esconder os braços do sol. O meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei. Não era bonita, não era magra, não era branca, era gorda. Menina preta e pobre, ninguém me avisou que apanharia por isso. Ninguém me avisou que não seria amada por isso. Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata. Mulher fruta dessas que ao menos é desejada. Atraí olhar de homem branco que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara. Sai daí, bombril! Cabelo pichain, saci, carne de vaca. Era eu. Tudo isso era eu. E tinha gente que dizia, eita que essa menina deu sorte. Vai sair da senzala, nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinha assim. Vai clarear quando crescer. É só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta, poderia ter voz, lugar na mesa da sala. Parda poderia ser parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. E eu não tô só. Meu corpo às calçadas, olho da porta, cavo palavras para silenciar. Os dias estão sendo como uma guerra para mim. Curvo-me sobre o céu, entorpecida pelas ameaças, penso como quem vibra cores. Atenta, me agacho a esse escrito que tenta tornar o amanhã melhor na minha cabeça. E alongo o dia, não à distância, com a máscara, o paninho do gás e minha avó, saudade. Meus ossos doem e não cultivei poemas suficientes para contar o que está acontecendo. Tateio letras, justifico, mas eu tenho medo de nunca mais escrever. Uma língua ácida ainda não queima um mundo destro. Saldos quarentenários, desequilíbrio confortável, 2 ou muito mais textos ruins, modismos. Uma pergunta. A mulher do terceiro mundo seria, talvez, a mulher do infinito?
Ou estamos vivendo um public post do apocalipse e Deus só paga com 90 dias? Sou levada a pensar como você e crio poemas fundos, quase internos para dizer o óbvio. Eu não aguento mais. No dia que passar do portão, saio com o pé esquerdo para dar sorte. Você vai ver. Eu já perdi as contas de quantas pontas eu tentei juntar para minha vida se encaixar na sua. Eu já perdi a conta de quantas pontas, becks, cervejas, insônias, raps, pagodinhos de amor eu gastei. Caetano disse que quando a gente gosta, cuida, e eu vou te dizer, quando a gente quer, faz um corre. Se você quer, me mostre, ou então deixa isso se perder. Lembrei hoje do cheiro do teu dendê. Sei pouco sobre sentir, mas sei tudo que acende quando encosto em você. Do dia da roda gigante, no ponto mais alto, meu rosto encandeado com teu sorriso brilhante, como é que eu vou esquecer? As lembranças são imunes ao isolamento. Recebi tua mensagem, nem acreditei. Achei que tu tinha esquecido. E eu tão suave esse tempo todinho, você falando coisas que eu nunca pensei. Sobre o corre que fizesse essa semana, sobre como os dias tão loucos, sobre a semente que você plantou e a música que você tem ouvido, sobre lembrar das coisas que me faziam rir. Ixi, eu juro, não entendi. E aí você começou, dizendo que já tinha perdido a conta de quantas pontas tinha tentado juntar para sua vida se encaixar com a minha, dizendo que já tinha perdido a conta de quantas pontas, lundus, toadas, becks, cervejas, pagodinhos de amor você gastou, dizendo para mim que lembrou hoje do gosto do meu dendê e que não entende muita coisa sobre o que sente, mas sabe que encostar em mim faz alguma coisa no teu corpo acender, mandando sinal de fumaça, eu na brisa, chapada. Enquanto você piava que não sabia direito, mas que estava aqui porque não queria perder, que só tinha se tocado agora, morrendo de medo, mas é que o desejo estava muito maior do que você. Se pá, você ainda disse, juntando tua ponta com a minha, um beck a gente vai ter. Cheguei na suruba atrasada. Sabia que estava tarde, mas quis ir lá socializar minhas partes. Afinal de contas, dar é uma arte e não se pode perder a oportunidade de uma suruba de qualidade. Eu não perco uma suruba por nada. Podem me ligar no meio da madrugada que eu atendo. Suruba é tipo meu Nintendo, meu PlayStation, meu Rebolation, meu filé mignon. Suruba é tudo de bom. Na suruba eu não atendo celular. Na suruba eu deixo tudo pra lá da lógica cartesiana, do penso, logo me dispo, do acordo entre o infinito e o enquanto dure, entre o côncavo e o convexo, entre a baba e o amplexo. A suruba é o triunfo do períneo, é a vitória da dedada. É entender, minha gente, que sem sacanagem essa vida não vale de nada. Quando o sol se põe, na varanda, de vista para o cais, olhos longos nos rios, longos céus acima da cidade do Rio de Janeiro, aquela terra crua e rude se derramando numa única vastidão, até o norte, país em frente, todas as pessoas sonhando sobreviver. Amazônia, eu sei que agora as crianças devem estar chorando aí na terra onde deixam as crianças chorar. E você não sabe que Deus é a distância? A estrela do entardecer deve estar morrendo, irradiando sua pálida cintilância, reluzindo pela última vez antes da chegada da noite completa. A que abençoa. A terra escurece, todos os rios recobrem os morros e oculta a última praia. E ninguém sabe o que vai acontecer a qualquer pessoa nos trópicos. Não podemos saber ainda. Contaremos os corpos um a um, depois que a estrela da manhã brilhar de novo como o sol a pino. Depois que dançamos, assistimos e cansamos das lives. Depois, muito depois que sorrimos. Depois que exercitamos os ritmos em série diária e imaginação. Depois que choramos por aqueles que se foram atingidos em cheios por um... E daí? Da negligência, do descuido, da ignorância. Depois que levantamos sem os olhos cheios de lágrimas e silêncio e pavor. Depois que de mãos cansadas e ouvidos doendo, acordamos de peito aberto.
depois de prestar homenagem por aqueles que se foram. Olhos enxutos de vermelhos, mãos e pés capazes de regar e erguer flores, estandartes beija-flor, estrelas cadentes e constelações de guerreiras, guerreiros, guerreiros. Quando recriarmos a palavra normalidade, cantaremos e dançaremos e de novo abraçaremos sem medo a vida. Recriados corações de bicho-gente, porque gente é feita de toque, carne, osso, saliva. É feita de cheiro, gosto, calor, pele, vida, alegria. Quando se vai a pó de estrela, matéria cósmica, luz, 7 cores de orixá. Arco-íris aceso em cima da pedra. É feita de batuque, funk, paredão, roda punk. E não de silêncio covarde de subnotificação. Salve, salve, Islã das Minas, Roberta Estrela Dalva aqui. Muito bom estar participando desse projeto, né? Espalhando poesia, esquentando corações nessa quarentena que está começando a ficar fria agora. Pelo menos aqui em São Paulo está esfriando. Eu vou fazer um poema que eu escrevi na ocasião da defesa do meu doutorado, que está aqui, ó, Vocigrafias. Ele se chama Memórias Impressas de Voz, da Voz, de Voz. E ele foi orientado por uma mulher maravilhosa chamada Jerusa Pires Ferreira, uma mulher, uma professora, uma mestra que me acompanhou aí nesse percurso na academia, né, que é um ambiente difícil, e que me falava: Roberta, a sua pesquisa é o que você faz, vai, descreva os processos. E ela faleceu em abril de 2019, e não deu tempo de terminar esse processo, ela não estava na defesa, e eu fiz um altarzinho para representar ela, coloquei uma foto, umas flores, acendi uma vela, e no começo da defesa eu recitei, disse esse poema, que eu misturei um poema que eu tinha com uma parte nova, então eu sei um pedaço de cor e um outro pedaço eu vou me referir aqui ao papel. Então ele começa assim. A voz passeia pela beira, em meio a ondas de concretas ondas. Memórias líquidas e espumas de antes passam por entre, molham olhando para dentro. Mergulha a voz. E a tona retorna com conchas, com cacos, com sons consoantes, soando palavras de antes, gritos, levantes. Joga a sua rede, a voz, e arrastada na trama tarrafada vem canções, vem refrões, dentes de banguelos, tubarões, segredos de família, certidões, saudades de além-mar, contradições, intuições, percepções, revelações. Vêm vozes de russos visionários em semióticas cosmovisões. Vêm vozes que nascem, que morrem, se perdem, se acham e trazem consigo contradições e tradições esquecidas, se lembradas, celebradas, aquecidas, em volta do fogo onde velhos xamãs contam suas histórias. Em volta de microfones, em praças, onde recém-poetas declamam suas memórias. No presente, de corpo presente, inteiro, desperto, vivo, em zonas autônomas, como esta, onde insistem o estudo, a poesia e os ecos do nosso sonho coletivo, ainda que tentem esmagá-lo, e ainda que haja cada vez menos tempo e espaço para imaginá-lo, vêm vozes que iluminam estrelas de uma constelação semântica de troca de saberes. Vão vozes que buscamos, encontramos e que trazem luz a nossas hipóteses em seus dizeres. Vão vozes sem as quais tudo parece ficar pelo meio. Vem voz que chegou, passou e disse: aqui veio. Foi voz que me chamou, aqui estou, e hoje presto minha homenagem. Vem voz que sempre me lembra que esta é só, dentre tantas, apenas mais uma passagem. Salve, salve, espero que esteja todo mundo bem. Seguimos juntos.
A bala perdida do Estado não se perdeu. A bala disparada pelo feitor se alojou. A bala mirada exterminou. A bala abateu. E não foi sem querer, sem um porquê. A bala sempre acerta um sujeito. E não é qualquer um, de qualquer jeito. Sempre acerta um preto. João Pedro, cheio de sonhos, interrompidos por homicidas, pelo ódio do Estado e dos policiais genocidas. E não é coincidência, não. É projeto de higienização de um país desgovernado, pobre, pobre de nós, despedaçados pelos sem coração, pobre de nós, os descartados dessa nação. Shaira